Olá, eu sou a Rafaela Salerno e no DTTV Saúde de hoje falaremos sobre o Alzheimer. Os pacientes diagnosticados passam por fases que, em seu todo, comprometem questões básicas que levam à perda de autonomia e da possibilidade de realizarem suas AVDs, que são as atividades de vida diária. Hoje em dia, o número de pessoas diagnosticadas vem aumentando consideravelmente. São quase 100 mil casos novos todos os anos e, infelizmente, a ciência ainda não conseguiu identificar a causa, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Porém, o modo como ela age geralmente vem de uma proteína chamada beta-amiloide que se encontra no cérebro e vai acumulando em determinadas áreas. Com isso, formam-se placas que causam danos aos neurônios, que, uma vez danificados, não voltam a exercer suas funções. Outro desafio encontrado é o fechamento do diagnóstico, pois a comprovação da doença só pode ser dada após o falecimento, com um exame feito por uma partícula do cérebro. Além disso, pode ser confundida com demência senil, onde os sintomas são muito semelhantes. Deste modo, o acúmulo da proteína com a junção dos comportamentos facilita ao médico o início do tratamento e da hipótese diagnóstica. Para elucidar, vou citar para vocês as 4 fases da doença. A primeira delas é a fase inicial. É muito confundida com o envelhecimento normal, que pode contar com alguns pequenos esquecimentos. Devemos tomar cuidado nessa fase e, ao notar os esquecimentos recorrentes, procurar um médico. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhores são as respostas ao tratamento, já que a pessoa ainda é independente e apresenta algumas dificuldades de memória recorrentes, como esquecer nomes de objetos, pessoas e datas, por exemplo. A pessoa consegue realizar atividades cotidianas, como fazer sua higiene e alimentação. Em funções mais complexas, como finanças, uma dificuldade maior já começa a ser notada. Outros sintomas, como alteração da memória, dificuldade para aprender coisas novas, discreta perda da memória remota, ou seja, o paciente começa a ter problemas para lembrar-se de memórias antigas, desorientação espacial, onde o paciente não reconhece bem o lugar onde está, mudanças de humor e sintomas de depressão, como apatia, perda de iniciativa, dentre outras, também acontecem. Nesta fase, a linguagem, as habilidades motoras e a percepção continuam bem. O doente é capaz de manter uma conversa, é sociável e compreende a comunicação, como gestos e entonações. Mas atenção, esta fase é a que melhor corresponde ao tratamento medicamentoso e pode durar em média 4 anos. Na segunda fase, que a gente chama de intermediária, a duração média dessa fase é entre 2 e 10 anos, podendo variar de pessoa para pessoa. É uma fase em que os sintomas chamam mais a atenção e costumam ser vistos como um alerta aos familiares. Na fase intermediária, os sintomas da fase inicial ficam mais graves, além de outros sintomas que aparecem, como a afasia, onde o doente começa a ter dificuldades na fala e na linguagem, a apraxia, onde tem dificuldades em realizar funções básicas como se vestir, por exemplo, perder-se em ambientes conhecidos, perder um pouco a capacidade de reconhecimento de amigos, familiares, locais, ainda consegue recordar de ambientes familiares e orientações pessoais como seu nome e idade. Começa a descuidar da sua higiene pessoal, fica confuso em relação às suas memórias, dizendo lembrar ou reconhecer algo que na verdade não conhece. Começam as manifestações neurológicas em forma de debilidade muscular, como alterações de postura, caminhada, dentre outros. O aparecimento de sinais psicóticos como alucinações e ilusões podem ocorrer nesta fase. O doente pode perder o interesse por passatempos e atividades das quais gostava muito antes. Ele pode repetir várias vezes os mesmos atos, como dobrar várias vezes a mesma peça de roupa, fica cada vez mais dependente, tem dificuldade de realizar ações motoras, pode apresentar incontinência urinária e pode emagrecer. A terceira fase é fase final. Nessa fase, os sintomas cerebrais se agravam muito, os músculos podem ficar mais rígidos e podem aparecer tremores e crises epiléticas. O doente pode se mostrar mais apático e vai tendo mais dificuldade de realizar sozinho as coisas simples, como tomar banho ou comer. Os sintomas mais comuns dessa fase são dependência total, incontinência urinária e fecal, tende a não querer falar, fica cada vez mais restrito à cama ou ao sofá,
Pode apresentar escaras, perda de peso acentuadas, infecções urinárias e respiratórias frequentes e pode parar de se comunicar. Por fim, a quarta fase é a que chamamos de fase terminal. Nesta fase, os sintomas da fase final se agravam e esta é a última fase da evolução da doença de Alzheimer. Os sintomas são incontinência urinária e fecal, a pessoa fica acamada, prefere a posição fetal, não fala mais e apresenta disfagia, onde começa a se alimentar através de sonda. Como você pode ver, em cada fase o cuidador irá se deparar com um sintoma diferente e é muito importante que a família e o cuidador estejam preparados e bem informados sobre como agir para evitar as surpresas e oferecer o melhor cuidado para o doente. Geralmente acontece uma sobrecarga na pessoa que cuida, causando níveis de estresse que vêm a adoecer não somente o paciente, mas também a pessoa que provê os cuidados, por lidarem diretamente com a perda da pessoa em referência. Para cuidar, o cuidador deve estar equilibrado e acionarem todos os familiares responsáveis para dividirem as tarefas, não sobrecarregando nenhum deles. Portanto, identificar a parte em que a pessoa se encontra em maior dificuldade é muito importante, porque o estímulo partirá dessa identificação. Se pensarmos que o Alzheimer não tem cura e não fizermos nada para melhorar, teremos pacientes muito debilitados e mais rapidamente, já que o estímulo faz com que o cérebro esteja em atividade, dificultando o avanço da doença e dando melhor qualidade de vida ao paciente. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você.